Ou seja, já há 6 votos pela descriminalização. E, repito, não só para cannabis, para todas as drogas. Nós estamos aqui assumindo para nós problemas que não são nossos, por falência dos outros órgãos de deliberação da sociedade. E depois chamam a gente de ativista. Que o Criador Eterno tenha misericórdia do Brasil. Nesta terça-feira 25, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da descriminalização do porte de maconha. No entanto, a atuação do ministro Dias Toffoli tem gerado controvérsias e constrangimento. Na semana passada, Toffoli apresentou um voto problemático, que levou os ministros do STF a entenderem que eles tinham aberto um terceiro entendimento sobre o assunto. Apesar disso, ficou claro que o placar estava 5-4 a favor da descriminalização da maconha, com Toffoli alinhado aos 3 votos divergentes, faltando aguardar os votos dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia para a conclusão do julgamento. No entanto, Toffoli, a pedido de Flávio Dino, decidiu esclarecer alguns pontos e apresentou um voto ainda mais extremista, defendendo a liberação de todos os tipos de drogas. Além disso, atacou o Congresso Nacional, afirmando que o STF está tomando essa decisão devido à falência dos outros órgãos. É revoltante. Veja o vídeo. Na sessão passada tivemos o voto do ministro Dias Toffoli e hoje, portanto, votará o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, pela ordem, os autos chegaram. Tá, mas o ministro Dias Toffoli pediu para fazer um complemento. Portanto, nós temos a seguinte situação de votação. Há uma divergência se o porte de drogas para consumo pessoal deve ser tratado como uma infração penal ou como uma infração administrativa, um ato ilícito não penal. No sentido do ato ilícito não penal, votaram os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. No sentido da infração penal, votaram os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça. E o ministro Dias Toffoli vai esclarecer a sua posição. Eminente ministro decano Gilmar Mendes, que nos acompanha por vídeo, ministra decana Carmen Lúcia, eminentes colegas, eminente vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, defensor público, defensores públicos, senhoras e senhores todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu até já distribuir complementação de voto diretamente a vossas excelências e também aos respectivos gabinetes, também já pedi à Secretaria de Comunicação que o divulgasse, mas até instado pelo ministro Flávio Dino, que no caso faz parte do movimento MSVV, movimento sem voto, mas com voz. Inclusive, eu acatei uma sugestão de Sua Excelência, e deixar claro aqui que eu acatei no dispositivo do meu voto. Sua Excelência me incentivou a fazer pelo menos um resumo dessa complementação de voto. Então, eu sei que tomei bastante tempo da Corte, mas como geralmente, na média, eu costumo seguir ou o relator ou a divergência, eu penso que, na média de tempo, eu tenho algum crédito nesse plenário para me pronunciar. O nosso censor-geral da República está aqui a duvidar disso. Mas, senhor presidente, primeiro deixar claro aquilo que eu desenvolvo nessa complementação de voto para ficar bem claro. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. E que já está a ser superado pela maioria que já existe, inclusive com o meu voto pela descriminalização, no sentido de que houve apenas a despenalização. Essa diferença entre despenalização e descriminalização. O meu voto é pela descriminalização. A minha preocupação, senhor presidente, eminentes pares,
é que, ao dar interpretação conforme ao dispositivo em relação a cannabis, a contrário senso, pode ser entendido que os usuários de outras drogas cometam crimes. Nós temos a descriminalização, que já conta, senhor presidente, a descriminalização com 6 votos. O meu voto se soma ao voto da descriminalização. Hoje pela manhã, Vossa Excelência me perguntou se o meu voto, como é que o meu voto era para ser proclamado. Por isso que também eu entendi por bem fazer essa complementação ao voto. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. Então, é por isso que eu faço essa explicitação. Ou seja, já há 6 votos pela descriminalização. E repito, não só para cannabis, para todas as drogas. E repito, se nós dermos uma interpretação conforme só para cannabis, nós estamos, a contrário senso, criminalizando os demais usuários de outras drogas. É o meu voto, com todo respeito aos que entendam de maneira diferente do que eu estou aqui a declarar. É por isso que somos um colegiado. Por isso que eu não entro na fixação de quantidade no meu voto. Foi aí que muitas pessoas interpretaram o meu voto como criminalizante, pelo fato de eu não entrar na quantidade. Muito pelo contrário. Eu até em mensagem a Vossa Excelência, hoje pela manhã, de áudio, eu disse, o meu é o mais radical de todos. O meu é descriminalizante para todas as drogas no que diz respeito aos usuários, de todas as drogas. Os vários procedimentos que estão em curso, nós temos que dar um destino, presidente, nós temos que ter essa responsabilidade. Então, me desculpe, não adianta dizer que a questão está em julgamento de 2015 e que nós temos que resolver e de imediato. Se fosse fácil, estava resolvido. Pelo Congresso, pelo Poder Público do Executivo, pela Anvisa ou pelo Judiciário. Se fosse fácil, estava resolvido. Fácil não é. Primeiro, é crime ou não é crime? Com o meu voto, está claro que tem 6 votos de que não é crime. A administração pública cuida dos usuários. Eles não são problema da justiça. Nós estamos aqui assumindo para nós problemas que não são nossos, por falência dos outros órgãos de deliberação da sociedade. E depois chamam a gente de ativista. No entanto, essa iniciativa deve partir do Executivo, do Legislativo e também do CNJ, como formulador de políticas públicas, do Estado juiz. Isso é um verdadeiro absurdo. O julgamento em si levanta questões sérias sobre o papel do judiciário e a invasão das atribuições legislativas. A Constituição é clara ao determinar que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. A legislação, especialmente em assuntos penais, é uma prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional, conforme os artigos 48 e 49 da Constituição. Qualquer mudança significativa nas leis penais, como a descriminalização da posse de drogas, deve passar pelo Congresso Legislativo, que envolve debates públicos, participação democrática e deliberação entre os representantes eleitos pelo povo. No entanto, os ministros do STF parecem ter dado um tapa na cara dos congressistas, desrespeitando o devido processo legislativo e tomando decisões que deveriam ser de competência do Legislativo. Essa situação é alarmante. É fundamental refletir sobre os limites do Judiciário e a necessidade de preservar a independência dos poderes que garante um Estado verdadeiramente democrático e respeitoso com a vontade do povo.